Muito boa tarde a todos. Estratégias inovadoras do pastoreio extensivo. Estamos aqui reunidos para ouvir uma série de testemunhos sobre este tema extremamente atual e importante. E começo por agradecer e dar os parabéns à CAP por esta iniciativa, mais uma iniciativa que é extremamente importante no momento atual, onde estes problemas são uma preocupação para toda a gente. E, sem perder mais tempo, vou pedir ao representante da Caja Rural del Sur, não é? Isso mesmo. Eládio Gonçalves, para fazer a abertura do seminário. Pronto, boa tarde a todos. Queria começar por apresentar desculpas em nome do nosso diretor-geral, Guilherme Teles, mas por um motivo de saúde não pôde estar presente nem remotamente para poder fazer esta abertura, e deixou-me aqui a responsabilidade de iniciar esta sessão. Queria também agradecer ao engenheiro Luís Mira a oportunidade que deu à Caixa Rural del Sur através da parceria que realizamos recentemente em promover este seminário, uma vez que para a Caixa Rural del Sur é muito importante promover este tipo de seminários e de formações ou partilha de informação, especialmente no setor agrário e pecuário em Portugal. A Caixa Rural del Sur está a dar os primeiros passos como sucursal Portugal. Estamos a iniciar a expansão desde Andaluzia, porque detectamos que Portugal precisava de um apoio na área financeira, nomeadamente no setor agrícola, setor agroalimentar e no setor pecuário. E uma das vertentes da Caixa Rural del Sur é poder promover este tipo de iniciativas. Esperemos que seja a primeira de muitas e que se repitam por muitos anos. E não me vou alongar mais com a conversa, porque quem interessa são os palestrantes que vão falar do pastoreio, e agradecer a todos uma vez mais. Muito obrigado. Passo já a apresentar o primeiro palestrante de hoje. Engenheiro João Madeira, agrónomo, mestre em Economia Agrária e Sociologia Rural pelo ISA, e tem desenvolvido a sua atividade sempre ligada à agricultura, obviamente, mas desde 2007 que é sócio-gerente da Sociedade Agrícola Vargas Madeira Limitada. Para além disso, para além da amizade que tenho pelo João Madeira, eu penso que tem uma capacidade de olhar para a arte do pastoreio com uma perspectiva do futuro, o que é fundamental para desenvolver temas como estes, que nós pensamos que são temas tão salutares, tão pouco importantes, mas que no fundo são a base de um sistema que no fundo, não posso dizer assim, é um sistema português norte a sul, certo, João? Uhum. Então, desde já, a palavra. Eu agora precisava aqui, se calhar, de uma ajuda para partilhar o ecrã. Rita, minha senhora, a máquina. É isso. Uhum. E agora temos que pôr aqui agora já. View full screen. A coisa já está. Não, eu penso que a coisa. Isto está preso também? Está a funcionar. Só para o fim. Ups. Agora isto. E assim já está. Okay. Pronto, muito obrigado, Fátima. Ora bem, antes de mais queria agradecer à organização a amabilidade do convite, que aceito com muito gosto, e também as palavras simpáticas do moderador.
que é também uma pessoa com muitos créditos nesta questão do pastoreio e da pecuária extensiva. Ora bem, o objetivo desta comunicação é falar no potencial do pastoreio, entendido como a gestão dos animais em pastoreio na melhoria das pastagens. Começava por fazer um enquadramento. Eu vou trazer aqui um estudo de caso, que é o caso de uma exploração agrícola familiar, que é gerida por mim e pelo meu irmão, que temos aqui uma espécie de boa equipa, um é agrónomo, outro é veterinário, e portanto fazemos aqui um bocadinho pleno de uma exploração pecuária extensiva. Mas antes de irmos para a pastagem, temos que entender bem do que é que estamos a falar em termos de enquadramento geográfico e climático. Portanto, a exploração é uma exploração do sul do Baixo Alentejo, toda contida no Parque Natural do Vale do Guadiana, portanto na freguesia de Mértola. É uma exploração relativamente grande para a escala nacional, embora naquela região, uma vez que estamos a falar de produtividades unitárias relativamente baixas, todas as explorações tendem a ser grandes, mas é uma exploração com 890 hectares, dos quais 90%, mais coisa menos coisa, estão ocupados com pastagens permanentes. Os restantes 100 são utilizados para fazer culturas forrageiras que nós conservamos sob a forma de feno para fornecer aos animais nas alturas em que a escassez alimentar se faz sentir. Do ponto de vista do solo, os solos são os normais naquela área. A litologia dominante é xisto, que dá litossolos de xisto, que tem uma reduzida espessura efetiva. Infelizmente, uma elevada suscetibilidade à erosão relativamente natural, muito na sequência de uma fraca capacidade de agregação, e uma acidez que é presente, embora esteja em níveis controlados, portanto, tudo dentro da gama do pouco ácido. Do ponto de vista do nosso aparelho produtivo, nós exploramos 1.900 ovelhas de raça campaniça e 40 vacas de raça alentejana. Ambos os efetivos são explorados em linha pura. Do ponto de vista climático, e eu trouxe aqui os dados da Estação Meteorológica de Castra Verde, que tem uma distância ao centro desta exploração de à volta de 30 km. E se olharmos para a região 1 do slide, vemos ali um padrão normal de um clima destas latitudes. Portanto, um inverno e uma primavera com precipitação, um verão seco e depois um outono novamente com precipitação. O problema é, como se diz, dos detalhes, né? O diabo está nos detalhes. E se passarmos para a zona 2 do slide, o que eu fiz ali foi isolar 3 meses, que são 3 meses fundamentais no ciclo produtivo de uma exploração de sequeiro do sul. É o mês de outubro, que é a possibilidade que nós temos de ter erva no outono, que faz toda a diferença. Janeiro, que de alguma forma significa ou simboliza a capacidade que nós teremos de recarregar as nossas reservas de água. E o mês de abril, que é a oportunidade que teremos de colher o excedente forrageiro e transpô-lo para a área do ciclo produtivo onde há escassez no campo. E o que vemos ali é uma tendência constante, mas decrescente, em termos de precipitação mensal em cada um daqueles 3 meses ao longo dos últimos 15 anos. 15 anos não é uma série longa, do ponto de vista meteorológico, mas não deixa de ter uma leitura. E depois, essa leitura concorre para um quadro que é mostrado na zona 3 do slide, que é um quadro de valores acumulados entre 2007 e 2022 com tendência decressiva, com uma média muito baixa. A média são 370 milímetros. Estamos a falar normalmente considera-se, até a nível do planeamento estratégico de zonas como esta, normalmente valores próximos dos 450 milímetros, e estamos a falar aqui de um valor já muito significativamente inferior, com tendência degressiva, e principalmente se nós fizermos uma análise a olhómetro, o que vemos é que dos últimos 15 anos, 10 foram abaixo da média, e dos últimos 10, 8 foram abaixo da média. E a média é muito baixa, com particular destaque para o último ano, em que tivemos 220 milímetros. Portanto, isto foi só para nós termos... Ups. Não passa? Já passou. Não, passou. Ok. Para termos noção do enquadramento macro em termos climáticos. Esta tabela tem aqui uma projeção feita a partir do cenário 8.5 do IPCC, que é o cenário mais pessimista, e vejam o que acontece aqui. Nem é tanta precipitação, que a precipitação é uma tendência já sensível, não é uma tendência para 2100, mas vejam o que irá acontecer, ou o que se espera que vá acontecer à média das máximas de agosto,
em 2100, a confirmarem-se as piores expectativas, é que aqui, além da precipitação escassa, nós vamos ter que pôr à prova os nossos limites fisiológicos, porque aguentar um mês de agosto, nós e os animais que nós exploramos e com quem nós trabalhamos, com uma média de 39,5 graus em termos de temperatura máxima, não é fácil. Por último, só para acabar esta caracterização, os 2 gráficos de baixo são gráficos da nossa exploração e eu chamava a atenção para os 2 últimos invernos, em que em 2022 tivemos uma precipitação acumulada de janeiro e fevereiro de 12 milímetros e em 2023 16 milímetros. E, portanto, eu gostaria de que isto servisse para que se desenganem-se aqueles que pensam que a seca naquela região passou. Na verdade, nós tivemos 165 milímetros em dezembro, aquela coluna verde mais alta, mas a seguir há 3 meses que não chove. Praticamente há 3 meses que não chove naquela região. E isso, de facto, é muito complicado ter um inverno, nas nossas condições, um inverno sem chuva. Agora é um slide assim um bocadinho simplista, só para isolarmos os principais fatores de que vou falar. Aliás, deste só vou falar de um. Portanto, nós vivemos da fotossíntese, não é? Que é aquele processo magnífico que junta dióxido de carbono à água e através da luz solar e na clorofila sintetiza hidratos de carbono e liberta oxigênio e água. Nesta equação vemos que o dióxido de carbono é superabundante, a luz é superabundante. O que é que falta? Falta água. E, portanto, é aqui na conservação da água que nós jogamos as cartas todas. Conservação da água no solo, mas também precisamos de alguma para os animais beberem. E, portanto, daqueles fatores vou isolar só as plantas. Uma exploração com 90% de pastagens na superfície agrícola precisa, obviamente, ter pastagens produtivas, caso contrário, fica com os objetivos produtivos muito comprometidos. Quais são os parâmetros ou os aspectos a que nós ligamos mais? A composição florística da pastagem, obviamente, mas nunca perdendo de vista que uma pastagem é uma comunidade vegetal e que aplica-se ali e deve-se aplicar o conceito de sucessão ecológica. Portanto, olhamos para a composição como um processo, como um retrato num processo dinâmico. Olhamos para o pH e principalmente à influência que o pH pode ter na disponibilidade de fósforo e em algumas toxicidades, com destaque para o manganês, mas principalmente onde temos apostado e investido muito trabalho nos últimos anos é na gestão do pastoreio. E porquê? Sr. Moderador, passas-me uma garrafinha de água, se faz favor. Desculpa. Obrigado. Porque esta fotografia, às vezes as fotografias são felizes porque valem mais do que 1000 palavras realmente. E esta fotografia traduz, ou seja, esta gravura traduz o sítio onde estávamos e o sítio para onde procuramos ir. E as 2 fotografias do lado direito marcam o momento em que nós percebemos que tínhamos que mudar qualquer coisa. A fotografia do canto superior direito mostra uma pastagem instalada a algures na primeira década do século, que sem nenhuma razão agronómica aparente estava completamente degradada. Esta fotografia é de 2017. Estava completamente degradada e eu tentei perceber o que é que se passaria ali. E ali não se passava nada que fosse perceptível, ou seja, aquele solo estava friável, tinha até um horizonte de alguma acumulação de matéria orgânica, tinha alguma compactação em algumas zonas, mas nada explicava a depressão florística que se observava ali. E depois, a coisa que mais me impressionou é que aquele coberto vegetal saía, conseguíamos arrancá-lo como se fosse um tapete, como se vê na fotografia do canto inferior direito. E, por sorte, neste ano foi o ano em que começou um projeto em que nós somos parceiros e à qual devemos muita desta informação que aqui vou mostrar, que é aliás, 2 projetos, mas um deles começou primeiro, que são ambos financiados pelo LIFE, é o Desert Adapt neste caso, que nos pôs em contacto com uma série de gente que olhou para esta problemática da degradação florística e até fisiológica de uma pastagem de uma forma diferente daquela que eu vinha olhando. Se bem que a noção clara de que a degradação da pastagem era um processo provavelmente lento, mas constante, era já uma constatação que estava formada, pelo menos na minha cabeça. E dentro da gravura, a parte mais à esquerda mostra o quadro que nós tínhamos até 2018, que era vou exemplificar com números, rebanhos de 400, 450 ovelhas, em áreas entre os 25 e os 30 hectares durante períodos de tempo longos.
que configura aquilo que se chama pastoreio contínuo. O que é que nós... Isto, de vez em quando não responde. O que é que nós podemos esperar no pastoreio contínuo? E aqui tenho que fazer uma ressalva, porque nós trabalhamos com animais de uma raça autóctone, que é a raça campaniça, que cai no conceito de raça ancestral. As raças ancestrais têm uma grande capacidade de sobrevivência no meio hostil. E esta raça de ovinos tem uma boca extremamente pequena e móvel. Isto pode parecer irrelevante, mas não é, porque permite-lhes, à semelhança das cabras, de comerem exclusivamente o que querem. Elas, dentro de um arbusto espinhoso, conseguem ir buscar as partes não espinhosas, conseguem ir buscar aquilo que o seu instinto lhe diz que é bom. E, portanto, expressam o comportamento seletivo. E, portanto, poucos animais em áreas grandes, durante muito tempo, temos garantidas as condições para expressarem o comportamento seletivo em toda a sua exuberância. E o que é que o comportamento seletivo faz? O comportamento seletivo incide sobre plantas, mas também incide sobre áreas, porque há zonas da pastagem que estão povoadas por plantas interessantes e agradáveis aos animais, e há outras zonas onde temos plantas que eles não gostam. E, portanto, os animais que selecionam, que têm capacidade de selecionar, exercem maior pressão nas espécies e nas zonas onde estão as espécies preferidas, e, por não as consumirem, favorecem as espécies que não preferem. E criam também, no processo, zonas de solo exposto, porque incidem muito a sua ação de pastoreio naquelas zonas que preferem. E, portanto, é mais ou menos expectável que teríamos uma pastagem menos produtiva e tendencialmente dominada por espécies menos interessantes. Por outro lado, e esta foi a nossa hipótese explorada, se mudássemos a gestão do pastoreio de forma a fazer uma leitura fisiológica do que é que deve acontecer a uma planta antes, durante e depois do pastoreio, tínhamos que basear o nosso pastoreio em períodos curtos e intensos para que conseguíssemos proporcionar às plantas períodos de repouso e de recuperação longos. E sempre que conseguimos, numa parte não muito grande da exploração, fazemos períodos de repouso superiores a 1 ano. E, portanto, passamos para o quadro que está na gravura no canto superior direito, que é o pastoreio gerido, em que mantivemos o mesmo número de animais, mas conduzimos-los de forma completamente diferente ao longo das áreas de pastagem. E o que é que procuramos com isto? Procuramos induzir-lhes um nível residual, mas efetivo de stress pela competição, ou seja, animais a pastorear muitos juntos têm algum receio que fiquem sem comida, portanto não perdem tempo a escolher. Comem o que há. É um bocadinho como o que está no prato, não é? Por outro lado, ao atenuarmos este comportamento, atenuamos também a tendência para aparecer zonas de solo coberto, conseguimos melhorar o enraizamento das plantas e observa-se também, pelo menos está descrita em alguma literatura, alguma tendência para a diminuição do parasitismo, porque estes tempos de retorno longo ao mesmo sítio de onde os animais partiram quebra ciclos de parasitismo. E, portanto, espera-se com isto que se consiga aumentar a produtividade primária da pastagem. Produtividade primária medida em quilos de matéria seca por hectare e por ano. E aqui, sim, à laia de dica, nós tentamos orientar-nos, embora isto não seja uma ciência exata, mas atiramos à mancha, por duas dicas, duas práticas básicas. A primeira delas é tentar evitar a segunda dentada, ou seja, é tentar evitar que um animal coma a mesma planta, os animais comam a mesma planta durante o mesmo episódio de pastoreio. Portanto, uma planta deve ser comida uma vez e a seguir deixada em paz para recuperar. E por outro lado, a segunda dica é tentarmos assegurar que nenhuma planta seja consumida novamente antes de estar completamente recuperada. Completamente recuperada é com toda a parte aérea reconstituída e a correspondente componente radicular, mas também com um conjunto de reservas que lhe vão permitir encetar um novo ciclo de crescimento a seguir ao próximo período de aproveitamento. E sempre dá. Ups. Não, aqui. Pronto, e fazendo aqui agora apresentando aqui uma imagem um bocadinho abusiva, mas que é boa para ilustrar. O que nós tentamos, isto é uma curva logística, vá lá, esta de facto é uma curva logística que tenta representar a acumulação de matéria seca ao longo do tempo numa população, numa comunidade vegetal. O que nós estamos a tentar fazer aqui é
explorar aquela comunidade dentro daquele retângulo amarelo, ou seja, entre a bolinha azul e a bolinha verde, ou seja, na componente retilínea da curva, na componente em que os acréscimos de matéria seca por unidade de tempo são máximos. Porque se passarmos do pontinho verde para baixo e chegarmos por absurdo ao vermelho, para o mesmo intervalo de tempo, temos muito menor resposta daquela comunidade em termos de acumulação de matéria seca. E, portanto, não sendo isto uma ciência exata, o que nós tentamos, e vou-vos mostrar mais adiante numa fotografia, nós tentamos deixar sempre uma quantidade de folhas suficiente para nunca fazer baixar o arsenal fotossintético daquela comunidade abaixo do nível que depois comprometa perigosamente a recuperação. Mas este processo, isto até agora foi o racional, desafios é que isto se apresentaram perante nós. O primeiro deles é muito comezinho, é como é que mudamos os animais. Porque nós passámos de 400 animais em 25, 30 hectares para 1.200 animais numa primeira fase nos mesmos 25, 30 hectares. E isso criou problemas. Cria problemas porque 1.200 animais são muitos animais. E quando andamos com eles por caminhos de terra batida, a coisa é fácil, mas quando andamos com eles numa estrada municipal, a coisa complica-se. Mesmo com cães, não é possível não cortar a estrada para movimentar esta quantidade de animais de uma vez só. E, portanto, o que é que nós tentámos? E, enfim, penso que teremos conseguido. Para mantermos este efeito de atenuação do comportamento seletivo, ou seja, para gerar um stress de competição entre os animais, tivemos que reduzir o número de animais para conseguir movimentá-los mais facilmente. Portanto, neste momento estamos a trabalhar com grupos à volta de 700 animais, mas tivemos que reduzir a dimensão dos parques, porque se puséssemos 700 animais naqueles 25 a 30 hectares, ainda não havia pressão suficiente para lhes desencadear a reação do medo da competição. E, portanto, passámos para 700 animais, mais ou menos, e baixámos a dimensão dos parques dos 25, 30 para 6, 7 hectares. Isto, complexo. Peço desculpa. Tá. E a ferramenta que usamos é esta. São cercas elétricas, que temos já numa grande parte da nossa exploração. O que em ovinos não deixa de ser um bocadinho desafiante, do ponto de vista da operacionalização e do bom funcionamento, mas que nos permitiram passar deste quadro. Esta é a parte da exploração, é um orto da nossa exploração, da parte que está infraestruturada com isto, para este. E nós, neste momento, estamos a trabalhar com todos estes parques e a movimentar animais em grupos à volta de 700 animais entre todos estes parques. E a cerca elétrica permite, por um lado, olhar para a pastagem e para a necessidade que a pastagem tenha de ser consumida, mas permite também olhar para o animal sem nunca esquecer as necessidades que os animais têm de estar bem, em todas as fases do ciclo. E, portanto, permite-nos trazer para a realidade aquela velha máxima que os antigos diziam, que é: a pastagem faz o gado, mas o gado também faz a pastagem. Segundo desafio, água. No quadro pré-2018, todos aqueles parques tinham uma pequena barragem de terra batida a uma charca. Com a subdivisão dos animais, essa benesse acabou. E, portanto, todos os animais, a todos os grupos de animais tem que ser fornecida água. Isto é ainda acentuado por outro movimento que nós estamos a fazer, que é impedir que os animais bebam diretamente no plano de água, na perspectiva de, como temos cada vez menos água, preservar a qualidade da água. E, portanto, tudo isto obriga a algum investimento. Temos que fazer uma redistribuição de água, simplificada, é certo, mas tem algum custo, mas o custo é largamente compensado, quanto a mim, pela resposta positiva da pastagem, e obriga também a uma maior vigilância, porque a partir do momento em que o animal bebe num bebedouro, o bebedouro precisa de ser monitorizado diariamente. Isto é uma invenção que nós estamos aqui, já afinámos, é uma bomba submersível montada em cima de uma jangada. A jangada é posta a flutuar, a bomba fica lá de baixo, a bomba é alimentada por um painel solar e bombeia a água. E, portanto, o que nós temos é este esquema a funcionar, e a funcionar muito bem, em que depois esta água é bombeada para um depósito, normalmente móvel, no nosso caso, que está numa zona de cota mais alta, e depois, por gravidade, é distribuída pelos bebedouros nos sítios onde os animais estão em pastoreio. Do ponto de vista dos resultados,
Temos dois tipos de resultados, os aparentes, os que saltam ao olho, e esses são magníficos, mesmo com todos os anos, todas as rasteiras que a meteorologia nos tem pregado. Este é o aspecto de uma pastagem depois de um ciclo de aproveitamento de 6 dias, em que praticamente nota-se pouco que os animais lá andaram, mas como disse naquela análise daquele gráfico, tudo isto é arsenal fotossintético, tudo isto vai tornar rapidamente a injetar carbono para dentro deste sistema. Mas isto também, esta fotografia está aqui porque expressa mais uma das dificuldades, que é a resistência das pessoas a este tipo de processos. Isto é contraintuitivo, isto vai contra a sabedoria popular, ou seja, as pessoas não levam a bem ver um rebanho de ovelhas abandonar uma pastagem quando ela está neste estado em plena primavera. O problema é que para nós termos a tal conjugação entre períodos de aproveitamento curtos e intensos e períodos de repouso longo, temos que fazer isto, caso contrário, aritmeticamente demonstra-se que não se consegue. Isto é um aspecto de uma pastagem no verão, e esta proteção do solo naquele ambiente em que a insolação é inclemente é muito relevante. E que nos... O quê? Em que fase do verão? Isto é julho. Julho. Isto é julho. Início. Início do verão, sim. Início do verão, eu já vou mostrar, esta parcela foi pastoreada só no início do outono, que é a próxima fotografia. Ups. Isto aqui. Portanto, isto é a seguir, portanto, esta não é no mesmo sítio, mas é na mesma unidade produtiva. Isto é o fim do primeiro ciclo de aproveitamento, já a seguir às primeiras chuvas, e o que se nota aqui, que é uma coisa que eu também queria aqui trazer, é a germinação exuberantíssima. Debaixo daquela área protegida do sol durante todo o verão, criou-se uma zona de grande higroscopia, aliás, e portanto tudo aquilo faz germinar exuberantemente. Já vou-me adiantar, mas este pasto fica assim, deixam assim este pasto. Tens de carregar no botão, senão... Desculpa, eu vou aqui interromper o João, só perguntar-lhe se este pasto fica assim pasto, ou se fazem alguma coisa. Estas coisas obedecem a um planeamento que pode, enfim, é de geometria variável. Quando há tempo faz muito intensamente, quando há menos tempo é um bocadinho mais intuitivamente, o que é um erro, e eu assumo já. Mas sim, eu tento fazer 2 ciclos de aproveitamento na época vegetativa. Agora está. Tento fazer 2... A câmara não respondeu? Ok. Tento fazer 2 ciclos de aproveitamento durante a época vegetativa, portanto, inverno e primavera, e depois 2 outros ciclos. Mas aqui com um problema. Não. Posso falar? Ela não responde. Já respondeu. Sim, senhor. Portanto, 2 ciclos durante a época vegetativa. Esses ciclos normalmente mais depende um bocadinho das taxas de crescimento, mas são normalmente 2 ciclos, tendo em conta o número de animais que nós temos e a área que nós temos. Depois outros 2 ciclos fora da época vegetativa, ou seja, em que aquele material vegetal está ali como se fosse um estoque. Nada daquilo cresce mais, né? E nós estávamos no primeiro desses 2, nesta parcela, estávamos no primeiro desses 2 ciclos de aproveitamento. Sim, portanto a resposta é sim. Isto ficará assim até ao próximo ciclo. Portanto, os animais irão aqui, talvez dentro de 70, 90 dias, voltar aqui. Isto era só um detalhe do que é que estava ali debaixo. E voltando aqui ao conceito de sucessão ecológica, vou vendo com algum agrado que há alguma intromissão de espécies bastante interessantes, nomeadamente espécies que não morrem durante o verão, espécies vivazes, que vão-se fazendo aqui e ali notar, o que é de alguma forma expectável, tendo em conta o tal conceito de sucessão ecológica. Pronto, estes foram os resultados visuais. Agora, e por felicidade, ontem tive acesso aos resultados medidos no âmbito daquele projeto do Life Desert Adapt. E trago aqui 2 slides com... Eu não tive ainda muito tempo para os digerir, mas conto aqui com o apoio precioso do Zé Pedro, que é um homem experiente nestas coisas. Portanto, temos 4 parcelas com comparabilidade assegurada. Portanto, L1
não, aliás, temos 3 parcelas, L1 está medida em 2 profundidades, depois temos P7 e P4. São L1, P7 e P4 são 3 parcelas de pastagem permanente, com a nuance de que na parcela L1 estava instalada uma cultura de ervilhaca por sementeira direta, ou seja, uma cultura que se destinava a, caso a primavera corresse bem, ser colhida sob a forma de feno para armazenar. Não correu bem e foi pastoreada como se de um agostador se tratasse. O que nós vemos a primeira coluna é o carbono orgânico, em que a L1 tem um acréscimo bastante significativo, entre a baseline foi medida em 2019 e o atual foi medido em maio de 2022. Há uma evidência mais ou menos, enfim, resta saber se é significativa, mas eu penso que haverá alguma expectativa que seja em alguns casos. Entre a baseline e o estado atual há um aumento de carbono orgânico. A nível do azoto, essa tendência não se vê, mas isso pode ter que ter uma leitura mais cautelosa em cima desses dados. A capacidade de troca catiónica, que é a terceira coluna, teve um aumento, então, nos primeiros 10 centímetros da parcela L1 brutal. E aumentou em todas elas, embora numas mais significativamente que outras. A densidade aparente do solo, que é uma coisa que me parece a mim notável, que tenha aumentado em 3 anos de diferença entre a baseline e a medição atual, teve, em todos os casos, uma evolução positiva, ou seja, é o bulk density. Ou seja, diminuiu, não, nunca, num dos casos não, em P7 aumentou, mas maioritariamente diminuiu. E o POC é o Particulate Organic Carbon, que na prática é uma fração de detritos, de restos da cultura, de restos vegetais, essencialmente lignina e hemicelulose, em vários estádios de mineralização, e que ainda não é considerado carbono estável, mas que pode converter-se em carbono estável. Certo? João, ia-te só fazer aqui assim há bocado nós estivemos a conversar sobre isto e repara, relativamente ao azoto, repara o que se passa nos 10 a 20 centímetros. E esta diferença quase de certeza que é significativa. Tu tens aqui 0,18 no baseline de desvio padrão. Portanto, eu sei fazer grandes análises. Diria que isto é o que significa isto para ti. Porque este valor é muito alto. O valor da baseline no azoto total, não é? Esse valor é muito alto e baixou nos primeiros 10 centímetros. Ok, agora sim. Eu nos primeiros 10 centímetros não tenho grandes ideias. Nos segundos... Isto, baseline, é muito elevado por causa da ervilhaca. Eventualmente, sim. Sim, porque temos ali uma adição... Não, mas a baseline foi em 2019, não havia ervilhaca. Onde há ervilhaca é no atual. O que tem aqui é o aumento nos 20 centímetros inferiores, o que a mim me diz que haverá ali leguminosas a trabalhar numa profundidade mais abaixo dos 10 centímetros e a depor ali... Sim. E a agregação do solo. E a agregação do solo. E eu acho que também, agora passava aqui para a capacidade de troca catiónica, que também... principalmente nos primeiros 10 centímetros, tem um aumento muitíssimo significativo, não é? E, portanto, talvez a matéria orgânica tenha aqui alguma claro, né? Quase que não bem duplica, mas quase que duplica, não é? Portanto, ao nível da densidade aparente, este solo tinha alguns problemas de capacidade de infiltração, e parece-me que estamos no bom caminho a reduzir a densidade aparente e, portanto, espera-se que ele consiga tirar partido da pouca precipitação que vamos tendo e a consiga reter imediatamente. Passava aqui só para... Tenho aqui mais 4 tabelas. Isto nem sempre lá. Agora deu. Isto aqui tem uma leitura diferente das anteriores, portanto, são 3 profundidades e 3 parcelas. A parcela P é a parcela da pastagem, a parcela L é a parcela da pastagem onde estava instalada a ervilhaca e a parcela N é a parcela do vizinho, imediatamente confinando com esta parcela.
E no carbono orgânico vê-se uma maior preponderância da parcela com ervilhaca, o que não é de admirar, porque tem uma maior quantidade de biomassa à superfície. Mas vejam a diferença entre a parcela P e a parcela N. São parcelas de uma ao lado da outra, imediatamente uma ao lado da outra. No entanto, essa diferença também se esbate e às vezes até se inverte em profundidade. A parcela do vizinho é uma parcela usada na forma clássica de exploração das terras daquela zona. Portanto, são posios muito longos, que é N, posios muito longos, muitas vezes com intromissão de vegetação arbustiva, depois uma mobilização mais ou menos intensa, a instalação de uma cultura e depois segue-se a isso outro posio muito longo e novamente o aparecimento de vegetação arbustiva que depois precisa de ser retirada. A capacidade de troca catiónica também, que é o gráfico da direita de cima, que também com evidência de evolução positiva relativamente à terra do vizinho e melhorada na parcela de ervilhaca. Eu chamo aqui só a atenção para uma coisa que não disse há bocado. A parcela de ervilhaca levou uma adubação com fosfato natural, ao mesmo tempo em que foi semeada. E, portanto, pode haver aqui também alguma interferência disso. O azoto total também, aqui não há surpresa nenhuma, a ervilhaca é uma planta leguminosa muito... Esta ainda por cima era uma Vicia bengalensis, portanto, particularmente bem adaptada àquelas regiões. E, portanto, se calhar este azoto total mais aumentado tem que ver também com isso. E aquela última tabela, para mim, é a mais eloquente, que é o fósforo. Principalmente entre o P e o N, mas também aqui se verifica uma inversão em profundidade. Abaixo dos 20 centímetros a conversa é outra. E temos ainda que tentar perceber o que é que se pode estar a passar aqui. Mas eu não queria, e vou acabar muito rapidamente, não queria acabar isto sem falar daquilo, e porque estas análises são todas análises de solo, as da biodiversidade ainda não chegaram, antes de chegar. Temos que falar do solo porque é o nosso maior ativo. E nós, nesta exploração, usamos essencialmente 4 medidas de proteção e conservação do solo. A sementeira direta, controlamos o mato sem mobilização, aplicamos todo o estrumo que produzimos e temos alguma atenção à redução da velocidade de escoamento de água. Isto é uma sementeira direta em pó ainda, portanto, com um resíduo vegetal abundante à superfície, é possível semear ainda antes de chover. O porquê, isto não passa, mas vai passar, e porquê a preocupação com o solo, porque mesmo sem perturbar o solo, é possível, isto é a imagem da primeira primavera de um teste com a introdução de sementes de uma mistura de trevos subterrâneos, ao abrigo deste projeto LIFE, que é o LIFE Adapt, numa pequena parte da exploração, e vejam a exuberância da qualidade desta pastagem. E, portanto, aqui parece-me que é preciso revisitar a metodologia convencional de instalação de prados e de pastagens permanentes e passar para formas menos destrutivas, porque muitas vezes, atrás de uma boa intenção, provocamos uma degradação inicial que depois pode ter uma recuperação longa. E porquê a preocupação com o solo? Porque apesar de toda a descrição da aridez, de vez em quando somos visitados por isto e depois a seguir a isto acontece isto. E esta é a fotografia que, de facto, esta não precisa de palavras. À esquerda temos uma parcela com uma cultura instalada em sementeira convencional, à direita uma parcela da nossa exploração com uma cultura instalada em sementeira direta. Portanto, acho que esta fotografia diz tudo e diz tudo sobre o cuidado que devemos ter com o solo. Espera aí. Ok. E porque eu aconselho a quem puder que visite esta ferramenta que está online e que é completamente gratuita. Eu tentei trazer para aqui uma faixa de território onde está a nossa exploração e esta ferramenta dá-nos pixel a pixel quantos processos de degradação de solo é que estão a acontecer em simultâneo. E eu ali na zona do Campo Branco, muito perto da minha exploração, procurei uma área onde estivessem a acontecer 4 processos, mas apanhei uma que estavam 5 e deixei estar. Portanto, neste pixel temos 5 processos de degradação de solo a ocorrer em simultâneo. Erosão hídrica, erosão por mobilização, deficiência de fósforo, deficiência de carbono orgânico e deficiências ao nível da biodiversidade do solo. E, portanto, se nós quisermos
Isto tira aqui muita da dinâmica da apresentação. Se nós quisermos vir a colher outros benefícios da produção pecuária extensiva, nomeadamente a da retenção de carbono no solo, e as contas são bastante simpáticas, por cada décima de ponto percentual que nós acrescentarmos ao nosso teor de matéria orgânica, estamos a fixar qualquer coisa como perto das 6 toneladas de CO2 equivalente por hectare e por ano, e podemos ter a ambição e a expectativa de vir a financeirizá-los no ponto de vista de que eles revertam para dentro da exploração. E também por isto foi criado, e eu estou particularmente envolvido, eu e o moderador, na criação desta instituição, que é o Centro de Competências do Pastoreio Extensivo, que ao longo de quase um ano tem vindo a desenvolver um trabalho muito baseado na boa vontade e na generosidade de um conjunto de pessoas e de instituições, mas que na verdade tem como objetivo essencial o reconhecimento e a valorização da pecuária extensiva e de todos os seus produtos, incluindo este último que eu referi, mas que só conseguiremos se respeitarmos o solo e se pararmos o processo de degradação em curso. E é só. Muito obrigado. Muito obrigado, Engenheiro João Madeira. Provavelmente haverá algumas questões que depois no final vamos tentar atender. Depois peço ajuda por causa aqui do chat, que eu já vi que houve algumas pessoas que fizeram comentários e que iremos depois tentar. Vamos passar à segunda apresentação. Dr. Manuel Di, licenciado em Medicina Veterinária pela Universidade de Extremadura da Faculdade de Cáceres, e de 94 a 2000 a gestão da exploração agrícola e ganadeira de Pergamino, Argentina, correto? Desde lá a gestão de explorações aqui no Alentejo, em Elvas e Campo Maior. E desde 2014, mas eu penso que se calhar estou a adiantar ao palestrante, a sua exploração faz parte desta rede de aprendizagem de Savary, mas eu não me vou adiantar e, portanto, passo a palavra então ao Dr. Manuel Di para nos contar a sua história. Dr. Manuel Di, tem que ligar o microfone, por favor. Sim, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Um segundo, vou tentar partilhar a apresentação. Abre aquí. Abre la presentación, ¿dónde la tiene? ¿Escritorio? Sí. Búscala. Terá que tentar agora compartilhar a tela, por favor? Sim. Presentación. No. La identifico en el escritorio. Pero Estoy en presentación. No, yo no. La identifico en el escritorio, pero No pasa nada. mira, está aquí. Venga, ¿Cómo? ábrela. Bueno, ahora vete al Zoom, al internet. ¿Vete a internet? ¿Dónde está el Zoom? Dale ahí. Dale ahí. A esta pantalla. Vale. A la pantalla de Zoom. Dale ahí. Dale otra vez. Dale aquí. Dale ahí. No cierres, no cierres. Dale ahí otra vez, por favor. Dale al Chrome. Dale aquí. Dale aquí a grande. Vale, dale aquí. Aquí. Dale aí. Algumas dificuldades em compartilhar a tela, nós já vimos que há alguns comentários. Está. Ok, então vamos então dar início à sua palestra. Aqui está. Pronto, peço desculpas, que não estou muito familiarizado com isto. Muito obrigado pelo convite
E, enfim, agradeço ao engenheiro João Madeira porque tem introduzido um bocadinho algumas ideias que partilho totalmente e pronto. Eu gostava de falar da minha, digamos, abordagem de ganaderia regenerativa para compartilhar algumas experiências e desta maneira ser um bocadinho complementário, algumas experiências, erros e ensaios que dentro desta viagem, não? Desde que tive conhecimento a partir de 2013, por aí, 2014, sobre as observações do Alan Savory relacionado com qual era a relação que existe entre movimento de centros de milhares de herbívoros e as funções do ecossistema em ambientes áridos e semiáridos. Desde essa altura, reparei que o que estamos a fazer realmente não é o correto e pronto, a maioria da gente sabe qual é pelo menos como é que nos abriu os olhos no sentido de ver que existe uma relação necessária dos herbívoros com ambientes especialmente áridos e semiáridos, e nós estamos claramente um deles, não? Qualquer ambiente árido e semiárido do mundo tem fatores que são comuns. Isto podia ser perfeitamente Alentejo ou Extremadura, mas pronto, é Quênia, e temos pontos em comum, basicamente, que precisamos mesmo tanto de herbívoros, de manadas de herbívoros, para modelar o ambiente e formam parte do ecossistema, formam um ecossistema. Isto abre o caminho a que nós, com o gado doméstico, temos realmente uma ferramenta. E claro que existem muitas outras ferramentas, desde tecnológicas e tal, mas eu vou falar um bocadinho das minhas experiências tentando imitar a natureza. Imitar a natureza tal e como acontece na fotografia que está aí do lado esquerdo, que são, pronto, uma migração de centros de milhares de herbívoros, de gnus, de zebras e tudo. Mas como é que fazemos nós com o nosso gado doméstico, o nosso rebanho? Na realidade, qual é a relação que devemos utilizar desta forma mais artificial, não? Com cercas elétricas, de forma mais torpe, porque se vemos do lado esquerdo, aquilo é um movimento contínuo, é quase um fogo em movimento, e como é que nós podemos ensalzar as funções do ecossistema dentro de gado doméstico e dentro de um projeto econômico também, claro. Tive duas fases. A primeira fase de tentar fazer uma aprendizagem que foi de mais ou menos 5 anos, de 2014 a 2019, através da metodologia do Instituto Savory, comecei a aplicar simples, é bastante simples, mas é uma metodologia de fazer uma planificação do pastoreio tanto em época verde, aqui digamos, está um exemplo na época de vegetativa verde, e com um plano da terra, um plano de fazer subdivisões, tentando procurar esses tempos curtos e longos períodos de descanso. Mas, finalmente, os primeiros anos foram mais bem ensaio e erro e ver qual é que é melhor, não? Porque estamos num clima mediterrâneo, árido, que temos as nossas particularidades. Essa é a época verde, esta é a época seca, e mais ou menos a conclusão desses 5 anos, porque eu gostava de partilhar um bocadinho as conclusões para ver as dificuldades que temos tido. Esses 5 anos
a conclusão é clara. Temos mais pastagens derivadas da eficiência desses tempos curtos e maior tempo de descanso. Mais ou menos era a volta tenho calculado por quilos de matéria seca, a volta a um 20% e um 30% de excedente que normalmente passa para a época diferida de pastagens secas. E existem outras melhoras, enfim, como é mais fácil o controle parasitário porque se rompem os ciclos das parasitas, como é normal. Existe também, temos tido renovação de montado, portanto, esses tempos de repouso que às vezes podiam ir para até 6 meses, 4 meses, eram suficientes para que algumas plantas consigam fugir do dente, não definitivamente, mas sim a longo prazo, e logicamente uma melhor composição florística, sem semear, sem fertilizantes. Estou a falar exclusivamente da ferramenta do pastoreio. Melhora dentro desse início das plantas anuais que temos, dentro desse nível de sucessão ecológica, existe uma microsucessão que melhora, um bocadinho mais de leguminosas, um bocadinho mais de gramíneas também, menos chamadas dessas mal chamadas infestantes que são ruderais, não? Dessas que temos por manejos totalmente seletivos, mas a conclusão de estas densidades de pastoreio, que são pastoreios que não se consegue facilmente eliminar o pastoreio seletivo. É difícil, com uma densidade de 40, neste caso 40 vacas por hectare, muito variável, não? Depende de que época, realmente não se consegue eliminar totalmente o efeito de pastoreio não seletivo. E não existe essa melhora contundente que queremos em tempos curtos. Os tempos humanos, a natureza tem outros tempos, e no curto prazo, enfim, cada um tem as suas aspirações da melhora, mas eu estava um bocadinho desiludido nesse sentido, apesar de ter tido essas melhoras, não? Avancei, pronto, isto é um exemplo, é uma fotografia antiga, agora esses chaparros, esses renovos têm 1,70 m, portanto já está fora do alcance. É um exemplo da melhora, mas podemos melhorar e ter mais azinheiras, mas as azinheiras precisam de um colchão de carbono para não sofrer no futuro. Temos que avançar a colocar o carbono no solo. E é isso que realmente, digamos que procurar a combinação de qual é o melhor efeito para rapidamente construir humus, é que estou um bocadinho com a ansiedade de conhecer qual é a fórmula, que se calhar não existe tal fórmula. Portanto, comecei a fazer um pastoreio muito mais intenso, a partir já nos últimos tempos, em 2019, por aí. Existe muita gente em áreas áridas do mundo que está a promover pastoreios, chamam ultra alta densidade, pastoreios de muita contundência, baseados aí desaparece a seletividade. E realmente é uma ferramenta contundente, mas como qualquer ferramenta também temos que saber como utilizar e ver o que é que acontece aqui no ambiente mediterrâneo. Como consequência dessa abordagem de pastoreio ultra alta densidade não seletivo, pode chamar como quiseram, que estão promovidas basicamente, normalmente, gente de África do Sul, de ambientes mediterrâneos também, da Austrália, novamente houve outro incremento de disponibilidade de pastagem. É normal, porque se espécies que antes não eram consumidas, agora sim são consumidas, e também foi muito útil aquelas zonas que são áreas marginais,
com pouco impacto animal, essas áreas dormidas, não? Que estão como aletargadas de falta de impacto histórico, realmente um pastoreio ultra alta intensidade cria um acordar do solo. Isso é real e podemos contar com isso. Mas a experiência que tive relativamente a essa aplicação dessa ferramenta de pastoreio ultra alta intensidade, sem mudar os tempos de repouso que tinha antes, portanto, sem alongar muito o tempo de repouso, aconteceu ter consequências imprevisíveis. Por exemplo, como já tinha acrescentado o encabeçamento por mais quantidade de animais, tive mais solo descoberto, voltar para espécies indicadoras de compactação nitrófilas, tipo saramago, etc., como vamos ver. Este é um exemplo onde o pastoreio ultra alta intensidade em primavera já era a segunda vez que comia em primavera, e com esta intensidade, mais ou menos, depois este outono seguir, um acréscimo, é outra área, mas é igual, o mesmo tipo de zona, aumentou o saramago de forma importante, não? Era como um atraso dentro da microsucessão ecológica, onde já estava muito medicago novo a funcionar de forma espontânea, havia já um avanço. Voltei para trás ligeiramente. Também não é voltar totalmente para trás, porque o solo estava vivo, estava acordado, não? Mas a compactação foi evidente. Portanto, temos que não podemos tapar os olhos ao resultado. Portanto, a procura dessa combinação desse tempo de impacto junto com o tempo de descanso me abriu os olhos muito Graham Hand, que é da Austrália, de ambiente mediterrâneo, com muitíssima experiência de ambiente mediterrâneo. Portanto, para saber se podemos utilizar esse pastoreio ultra alta intensidade, temos que saber que precisamos mesmo de herbáceas perenes, com uma estrutura perene, de raiz perene profunda, e precisamos de resíduo fresco e em descomposição, que é esse mantilho tão necessário. Para termos essas duas condições, precisamos de alongar muitíssimo mais o tempo. Portanto, a ferramenta de pastoreio ultra alta densidade se pode funcionar se conseguimos encontrar quanto tempo necessitamos para muito mais do que estamos habituados a utilizar, pelo menos inicialmente. E para isso precisamos ensaios. Ninguém pode entrar a uma propriedade e dizer aqui precisas de tanto tempo. Não, temos que fazer ensaios nós, os produtores, e medir qual é a melhor combinação. Nem sequer uma combinação que seja para perpetuar no tempo, também muda consoante o ecossistema muda. Mas também podemos olhar e medir todas as bermas de estrada, podemos olhar para todos os lados excluídas do pastoreio, essas áreas onde uma máquina passa uma vez, sei lá, uma vez por ano, uma vez cada 2 anos, como é que essas áreas estão normalmente muito melhor que as áreas que pastoreamos. No entanto, isso acontece, não podemos dizer que estamos a regenerar os solos, ou pelo menos em um tempo curto. Não podemos ficar tranquilos. É claro que eu tenho observado desde todo tipo de áreas e nem sequer serve a ideia, não chega a ideia essa de que a estrada vai alimentar com mais água as bermas da estrada. Não. Há bermas da estrada muito largas que estão cheias de um ambiente absolutamente muito melhor do que estamos a pastorear.
Portanto, precisamos perenes, e não é só por ser mais produtivas, são uma zona de matulos de falares, não é só por ser mais produtivas e ser mais... É porque realmente têm uma raiz profunda e são as autênticas bombas de carbono. Nós podemos melhorar muito com anuais, sim, podemos melhorar a produtividade, semeando com, enfim, há muitas outras ferramentas, mas, no entanto, não temos perenes, não vamos a criar essa bomba de carbono que são realmente úteis. Portanto, precisamos perenes que coloquem o carbono no solo, mas, por algum motivo que se me escapa, as perenes também precisam resíduos. Neste caso, sempre falamos de que as perenes só podem estar em solos profundos, mas há perenes para todo tipo. Esta é uma perene muito hiparrenia, que é de ambiente muito ácido e duro de serra. Em Mértola está cheio. Todas as bermas de estrada é uma loucura, não? Portanto, não é excusa para não ter. Simplesmente precisamos impactos potentes, duros e tempos de recuperação que vão além do ano. As perenes podem se espalhar de forma homogénea, é uma questão de continuar com essa linha. Não tem por que ser só naquelas zonas por baixo de uma sinheira, em zonas um bocadinho de solos mais profundos. Podemos conseguir isso, e sei que se pode conseguir, porque em áreas muito mais difíceis de outras zonas do mundo se conseguem. E as perenes, se calhar não conseguimos que estejam de forma homogénea em amplias zonas, porque não conseguimos esse grado de proteção que precisam, que é o resíduo, para dar sombra, para dar melhor ciclo de água, melhor infiltração, etc, etc. O mesmo efeito que é produzido por baixo de uma azinheira, que é um colchão de carbono por baixo, pode ser produzido pelos mesmos resíduos de pastagem. Estive a fazer um ensaio, este é um exemplo de um ensaio que é de uma área. Estes são solos que têm muito problema são barros com solos com toxicidade de magnésio, porque tremendamente compactados, e, enfim. Mas este é um exemplo de uma pequena zona onde deixei as pastagens do ano anterior completo, pastagens secas do ano anterior. Pronto, foi pastoreado, aí ficou mais ou menos assim. Este foi em janeiro, e um bocadinho contraintuitivo, novamente, porque é como andar sempre com pastagens secas durante o período verde, não? Depois as vacas, se vê aí atrás, que passaram à seguinte parcela, que normalmente, como tinha sido tirado as pastagens, tinha sido comida durante o verão, portanto estavam verdes agora. Portanto, isto é janeiro. Depois, no ano seguinte, é que foram já se comi na altura do verão, mas com o ensaio de meter, isto eram 160 vacas em 1000 metros, portanto 1600 vacas por hectare de densidade instantânea, só ao modo de ensaio. A densidade grande de animais é fundamentalmente para pisar, tumbar e incorporar todos os resíduos, não só os resíduos frescos recentes, mas os resíduos anteriores, não? Que é um bocadinho a chave de... E esta foi a resposta este ano, em janeiro de 2023, e queria comparar com a parcela que está contígua. Um bocadinho mais rápido. E esta explosão nunca tive. Portanto, este é um dos ensaios que temos que fazer cada um de nós nas nossas parcelas para ver qual é essa combinação. Sempre que queramos passar a seguinte fase,
de realmente ter longos tempos de recuperação. Senão podemos continuar na mesma, mas estou convencido que não avançamos. Que, no entanto, estamos dentro da sucessão ecológica de anuais, não vamos ter mais produtividade, vamos a ir mais lentamente ao declive. Aí não sei se não se aprecia muito, mas desculpem, porque eu faço vídeos e fotografias para mim, normalmente não partilho assim. Mas o importante é esse velcro que está por baixo, que é o resíduo antigo que já está a ser incorporado, que foi incorporado previamente, fim do verão. E agora vamos a passar à parcela anterior, onde tem um histórico de ter sido comida durante o verão. E este em janeiro, que está muito pobre, é claro que tem problemas de minerais, de toxicidade de magnésio, tudo isso, mas às vezes conseguimos ultrapassar os problemas estruturais da Terra só com manejo. Mas é o convencimento de que precisamos resíduo e muito tempo. Entrar no inverno, muitas vezes com resíduo do ano anterior. É um bocadinho contra-intuitivo, mas estou um bocadinho mais animado se estou em México, na zona entre Chihuahua e a zona mediterrânea. Realmente não é outra, por todo lado, já a gente tem muito claro que entrar no inverno com pastagens diferidas. Esta ilusão que temos de entrar no inverno com pastagens verdes, totalmente expostos às chuvas torrenciais, é uma forma que mesmo com pastagens biodiversas não conseguimos parar. Não conseguimos parar. Na Península Ibérica se perdem de 15 a 20 toneladas por hectare de solo por ano. Não sei se nós perdemos muito menos, claro que sim, não é igual que uma serra ou as zonas áridas de leste, mas o grande problema é a perca de solo, não é tanto a fotossíntese como perder solo todos os anos. Agora bem, entrar dentro desta dinâmica de muito mais tempo, de entrar com pastagens secas no inverno e muito mais tempo de repouso, é para fazer um planteamento inicial de encabeçamento, que pode ser feito uma redução geral, com ir muito mais lento, com muito mais tempo de repouso, ou pode ser simplesmente por pequenas áreas que ficam excluídas durante, sei lá, é uma questão de experimentar com ensaios, um ano e meio, um ano, enfim, cada um tem que fazer a sua viagem. Existem outras dificuldades, como é um bocadinho, às vezes é psicológica, mas outras vezes é real, como a germinação nova de plantas de outono pode ser um bocadinho impedida no início, mas se olharmos de longo prazo, a natureza sempre vai resolver com pastoreio de intensidade para dar capacidade e reativar o sistema e eliminar esse impedimento, porque se olhamos as bermas de estrada, essas não são pastoreadas no verão, não são ficadas para ficar com toda a luz no verão, não. Às vezes passa uma vez por ano ou uma vez cada 2 anos e não há problema nenhum. Também existe a ideia de que vai haver menos leguminosas. Não sei, para mim já não me preocupa, porque as leguminosas também são plantas anuais que estão para preencher, para ocupar o terreno como anuais. E vamos tendo mais leguminosas com as primeiras abordagens de pastoreio dirigido, mas vai chegar um momento em que entra em conflito, que uma gramínea grande, perene, abafa a leguminosa. Não faz mal, o importante é o conjunto do ecossistema.
E claro que sim, temos que ter a genética animal adaptada a pastoreio não seletivo. Este é um exemplo. Como as perenes, não importa que haja um mulching, porque elas estão aí poucas espalhadas, e inicialmente pode ser um impedimento, mas também pode ser uma forma de balancear a dieta inicial do animal, porque as pastagens verdes novas de outono são tóxicas em nitrato. É um excesso de nitrógeno que ano tras ano temos um montão de problemas de diarreias e pneumoenterites dos vitelos associadas totalmente a esse excesso de amônio, não? Que não conseguem gerir os vitelos. Outras vezes é ao contrário. Aí esse é o início do outono, e aí neste caso as pastagens têm impulsado maior desenvolvimento. Essa gaiola unicamente foi para não consumir durante o verão. Portanto, aí neste caso também, evidentemente no acero que está do lado esquerdo, aparecem esses debruçados, esses anuais, todos os anos, e se calhar está um bocadinho impedido do lado direito, mas todo depende de como olhamos, se olhamos a curtíssimo prazo ou olhamos mais para frente. E nem todos são inconvenientes. Eu me lembro, em 2017 foi a maior seca que tivemos, nem a seca do ano passado, nem esta que estamos a passar agora, foi como novembro de 2017. E graças a... Nesse caso não tinha pastoreio intenso, mas consegui ter uma área importante em dezembro, em novembro, nesse caso, de pastagens secas que também eram comida. Com esta abordagem de tentar levar matéria orgânica, matéria seca para o inverno, temos que ter muito cuidado no verão para fazer os aceiros, e é verdade, isso temos que ter em consideração. E nada, só queria partilhar estas experiências e muito obrigado por estar aí. Muito obrigado, Dr. Manuel Di. Foi mais um testemunho de certeza absoluta que vai levantar algumas questões e que depois tentaremos debater a seguir. E destas duas palestras iniciais, há um aspecto em comum muito forte, que é a necessidade de gestão do pastoreio, o que nos vai conduzir diretamente ao terceiro palestrante, que é o engenheiro Rui Matos, licenciado em Produção Florestal, técnico da Confederação dos Agricultores de Portugal e membro da direção da Acriguarda e da Egicup, e também o proprietário e gestor da Quinta do Tabaleão. Engenheiro Rui Matos, por favor, conte-nos a sua história e o seu testemunho. Muito boa tarde a todos. Não sei se já estão a ver a tela, que aparece aí o Ati e a Leopoldina. Bem-aja pelo convite. Aproveito para cumprimentar os cerca de 180 ou mais pessoas que nos estão a acompanhar. Há bocado, antes de entrar, porque o meu tema não tem nada a ver com pastagens, mas agora, quando vi aí a gaiola que mostrou o Dr. Manuel Di, lembrei-me que aqui há 15 anos atrás, isto para quê? Para enquadrar a exploração Quinta do Tabaleão, o tipo de exploração que é e a dificuldade que nós temos ao estar localizados aqui nesta região de montanha. Entramos num projeto junto com a Acriguarda e com a Fertiprado para tentar criar uma mistura de sementes, porque nós utilizávamos as misturas que o mercado tinha e que começámos a ver que não eram adaptados a esta região. Isto para dizer que na altura, nunca me esqueço das palavras do engenheiro Crespo, da Fertiprado, que diz que vocês são corajosos por ter pecuária nesta região do país, pela dificuldade, porque os invernos aqui realmente são de um rigor extremo. Nós temos aqui alturas em que
porque as geadas são contínuas, não temos mesmo pastagem, temos que suplementar os animais durante bastante tempo. Portanto, esta situação das coleiras, da georreferenciação, partiu de uma dificuldade, como o professor Fragoso disse, eu não sou agricultor a tempo inteiro, ou seja, além de uma exploração agropecuária, procuro acompanhar diariamente os animais, mas também, como sou técnico da Confederação, isto ocupa-me bastante tempo. E uma dificuldade que eu tinha era muitas vezes ir à exploração, tratar dos efetivos que estão ali mais juntos ao logrador, mas depois não conseguir chegar aos efetivos que estão mais na parte da montanha, ou porque estavam deitados, os chocalhos não faziam o seu trabalho e pronto, gostava muito voltar e ver que não tinha conseguido fazer o acompanhamento. Daí, numa primeira fase, temos feito procura no mercado, e eu agora não sei, acho que não estou a conseguir passar à apresentação. Não estão a ver, pois não? Estávamos a ver, faltava pôr em modo de exibição. Pois está, mas ao passar para modo, como está agora, não consigo estar a ver. Pois, desaparece-me da tela. Eu penso que é compartilhar outra vez. Pois, tem que compartilhar o ambiente de trabalho, o desktop. É que aqui está-me a aparecer como estando compartilhado. Sim, tenho provavelmente que voltar a tirar a partilha e voltar a compartilhar no ambiente de trabalho. Parece-me aqui compartilhar, mas o certo é que continua-me o ecrã todo. Deve ter que interromper a partilha da tela e depois voltar a compartilhar isso. Okay? E agora voltar então a compartilhar. Assim não está em modo de apresentação. Sim, é ir passando assim, porque eu acho que nós conseguimos ver. Pronto, também. Então o que estava a dizer é, realmente aqui partiu tudo de uma dificuldade minha em conseguir acompanhar, fazer o acompanhamento diário dos efetivos. Portanto, esta quinta, sendo uma exploração de montanha, andamos na ordem dos 800, 850 metros, daí na altura, quando se tentou criar um tipo de pastagem para esta zona, logo esta altitude foi uma condicionante, daí o granitos da beira ser da mistura inicial de sementes, ficámos para ali com 8 ou 9 variedades, porque realmente temos aqui uma série de constrangimentos. Esta exploração, a Quinta do Tabelião dedica-se exclusivamente à pecuária extensiva, portanto temos um lote de animais que são aqueles que estão mais distantes, como estava a dizer, dos logradores que são cruzados de limusine, depois um lote que aquele está mais próximo, é mais fácil de se fazer o maneio diário de aberdinangos em linha pura. Portanto, estamos em modo de produção bio. A ocupação, na totalidade, é de carvalho negral com pastagens sob coberto. Algumas áreas que nós conseguimos fazer sementeiras de pastagens melhoradas, mas isso não no seu todo, ou seja, vamos escolhendo as melhores áreas da propriedade para conseguir fazer esse tipo de melhoramento a nível da pastagem. A nível das coleiras, como vos estava a dizer, por ser uma exploração de montanha com vales bastante profundos, inicialmente vimos que os chocalhos não funcionavam, ou seja, queríamos encontrar os efetivos e muitas vezes não conseguíamos chegar até eles. Portanto, o que começámos a fazer foi ver no mercado quais é que eram
a oferta que existia e ver porque uma das componentes que nós procurávamos era a durabilidade das próprias coleiras. Isto porquê? Porque, embora escolhemos colocar naqueles animais mais dóceis, ou seja, aqueles animais que dão mão, porque a durabilidade vai dos 10 aos 12 meses, portanto, inicialmente é feito um estudo pela própria empresa a saber qual é que é a cobertura naquela zona, naquele tipo, naquela exploração em causa. Para isso pedem-nos mais ou menos a localização e os limites, e depois fazem-nos uma apresentação a dizer se realmente nós temos que ir para coleiras da rede Sigfox ou da rede móvel. Isto, claro, que condiciona sempre que chega ali aos 11 meses na Sigfox, a aplicação começa-nos logo a dar sinal de bateria fraca e nós temos que solicitar uma bateria nova e alterar a bateria na coleira. Para não ter que trazer os efetivos todos aos currais, selecionamos sempre animais mais mansos, mais dóceis, em que facilmente chegamos a eles, retiramos a coleira, substituímos, etc. Isto tudo por uma questão de maneio, para não estar constantemente a trazer os animais aos currais. Não temos coleiras nos animais todos, e já vamos mais à frente a ver porquê, por uma questão de custos, mas só para dizer que o primeiro trabalho que, neste caso, e estas coleiras são da Digite Animal, eles fazem é dizer, na exploração que nós indicamos, nos limites físicos, se realmente a cobertura é boa, porque tem uma cobertura de 3 satélites, se é razoável ou se é fraca, ou mesmo há manchas ainda, aqui no nosso caso, na zona da Guarda, em que realmente temos zonas em que não temos qualquer tipo de cobertura. Portanto, embora, como vos disse no início, isto partiu de uma dificuldade de maneio, mas esta aplicação dá-nos muito mais informação e podemos tratá-la, utilizá-la, etc. Portanto, isto permite que eu e mais um sem número de utilizadores podamos acompanhar em qualquer parte do mundo o efetivo, ou seja, nós, além de termos colocado nas 2 vacadas, também procuramos colocar nos cães de guarda de rebanho, também para monitorizar se os cães, porque nós, estamos numa zona com ataques de lobo, temos este tipo de animais para acompanhar as vacadas e realmente, a partir do momento em que começámos a apostar nisto, nem ataques de lobo, nem ataques de cães asilvestrados, que muitas vezes até são imputados ao lobo, mas até há um problema maior. Mas realmente, desde que começámos a ter cães de guarda de rebanho, que eles também têm a sua coleira e conseguimos acompanhar os movimentos, estão mais junto a uma manada ou outra, portanto, para nós também é uma mais-valia. Isto permite-nos criar recintos, portanto, isto é dinâmico. Eu hoje posso ter um recinto criado, se realmente quiser confinar as vacas numa parte da exploração com pastor elétrico, cria um recinto novo. Para quê? Para o sistema me dar sempre alertas de entrada, saída dos efetivos do recinto. Portanto, isto depois dá-nos aqui mais uma série de dados, temperaturas, distância, atividade dos animais. Isto é atualizado, se o sinal for bom, é atualizado de meia hora. Já notamos que quando as vacas estão em locais mais isolados, em que o sinal não é tão bom, esta atualização chega a demorar 2 horas. Pronto. Isso depende no local onde os animais se encontram. Os custos, realmente isto é um constrangimento, porque nós não conseguimos, calhar queríamos ter este tipo de equipamento no número maior de animais, mas só a aquisição representam quase 190 euros. E depois há a manutenção. Portanto, a manutenção vai consoante o número de coleiras que cada um tem. Daí não conseguirmos abranger os animais todos. Agora, uma situação que realmente para nós
tem sido muito vantajosa. Aqui está a diferença entre a coleira colocada no cão de guarda de rebanho ou num bovino, é que realmente no bovino temos que ter aquele contrapeso em baixo que se vê para que realmente o aparelho fique naquele sítio para nos dar mais dados de temperatura, se o animal está com uma atividade mais elevada ou não. No cão de gado, como só queremos mesmo a localização, monitorizar, saber se o animal esteve sempre no recinto. Às vezes acontece que há uma leitura completamente fora, ou foi atrás de um predador, ou que passou, mas às vezes há leituras que realmente são marcadas fora do recinto, indica-nos que realmente o cão ali houve uma atividade extraordinária que o fez deslocar-se e voltar novamente. Portanto, isto é mais ou menos, isto é o que nós temos, é o que nós temos a nível de acompanhamento do nosso rebanho. Esta é a solução que nós optamos para esses animais, que realmente no mercado acredito que haja outro tipo de soluções, mas por enquanto é esta que nós temos e realmente tem corrido bem. Engenheiro Rui Matos, muito obrigado. Foi extremamente sucinto e muito prático, e eu penso que também haverá algumas perguntas. E eu iria dar início desde já a todo, agora ao período de debate, e aqui do chat eu iria resumir 2 ou 3 questões que foram aqui colocadas no seguinte: período de repouso, tempos de repouso, área relativamente ao número de animais. Portanto, ultra-encabeçamentos, etc, etc. E ia pedir ao engenheiro João Madeira e ao Dr. Manuel Di que nos dissessem alguma coisa acerca disto. Está bem? Para já. Depois destas questões, nós também, se der tempo, as pessoas, por favor, que queiram intervir, eu ia pedir para colocarem a mão, levantar a mão, digitalmente, claro. Vamos pensar, em princípio, 2 pessoas e a partir daí, assim, vamos entrar num debate entre os 3 participantes, penso eu. Então, começávamos por João Madeira, por favor. Ok. Portanto, número de animais, como disse, nós estamos neste momento a trabalhar por uma questão, é uma entidade variável, né? Depende um bocadinho. Depende de muitos fatores, né? Mas o número médio andará à volta das 700 ovelhas. Nós, durante o período de taxas de crescimento altas, fazemos períodos de aproveitamento mais, no máximo, tentamos fazer no máximo de 5 dias, permanência em cada parque, portanto 5 a 7 hectares, 700 ovelhas, 5 dias. Nos períodos de taxas de crescimento baixas, e esta é a dimensão contraintuitiva do problema, fazemos períodos de aproveitamento maiores, na perspectiva de que o período de descanso é o somatório dos períodos de aproveitamento de todas as outras parcelas. Portanto, se queremos ter períodos longos, ou seja, quando a taxa de crescimento é lenta, quando temos frio, precisamos de tempos de aproveitamento também longos, para que o somatório seja o maior possível, não é? Portanto, na primavera os animais estão menos tempo em cada um dos parques, no inverno estão mais tempo. No verão a coisa tem uma lógica diferente. No verão nós não estamos a gerir uma população em crescimento, estamos a gerir umas existências. Não é? Portanto, nada daquilo, enquanto a nossa flora for dominada por espécies anuais, nada daquilo cresce. Não é? Portanto, o que nós fazemos é depois um planeamento mais oportunista, vá lá, no bom sentido, em que vamos usar, os tempos devem ser sempre curtos por a questão do parasitismo, não é? Para que não haja... curtos ou o mais curtos possível, embora depois os tempos de regresso, quanto mais curto o tempo, mais rápido regressam, quanto mais longo o tempo, mais lentamente regressam, mas na verdade os animais devem circular, não é? Aliás, é uma coisa mais ou menos exuberante para quem tem ovelhas, é a ânsia dos animais mudarem de cerca, não é? Mudarem de parque. Se nós conseguirmos associar a alegria
a um evento nos animais é quando lhe abrimos a porta e elas passam para outra cerca, ainda que a outra cerca possa não estar muito significativamente melhor. Não sei se respondi. No nosso caso concreto é mais ou menos o racional. Antes de passar a palavra ao Dr. Manuel Di, João, e essa dinâmica mantém-se ano após ano, ou sentes alguma alteração desde o início nos tempos de repouso e ligados com a alteração da composição botânica? Nós neste momento, a nível dos tempos, ainda mantenho esta abordagem, porque na verdade acho que passou pouco tempo e portanto não temos, embora tenhamos, tal como no caso do Manuel Dias, tivemos um primeiro logo visível aumento da disponibilidade forrageira, mas ainda não é ou seja, a flora continua mais ou menos exclusivamente ou quase exclusivamente dominada por espécies anuais. O que notamos, e agora já que aproveito para dizer isto, é nas parcelas por onde começámos este processo e onde o ponto de partida foi mais baixo do ponto de vista da qualidade, ou seja, muito dominadas por flora nitrófila, por crucíferas, assim, aí sim nota-se o tal movimento da sucessão, em que começam das crucíferas, passamos numa primeira fase para leguminosas progressivamente mais interessantes, e agora estamos na fase do aparecimento de leguminosas, não minto, gramíneas progressivamente mais interessantes, e agora estamos na fase em que começamos a ter já em quantidade apreciável leguminosas, e leguminosas do ponto de vista em termos de monitorização da qualidade da pastagem, das classes interessantes, ou seja, trevo subterrâneo, medicaco polimorfa, e por aí adiante. Portanto, não mexemos nos tempos de duração, mas sim já notamos alterações essencialmente no padrão, no perfil da pastagem. Dr. Manuel Di, o que é que nos tem a dizer da sua experiência relativamente a isto? Como é que vai condicionando a área dos parques e o número de animais? Quais são os seus pontos de referência? Sim. Existe um critério de mudança diária por uma questão de tempos, de lógica de trabalho, que é a mudança diária. E os parques, tudo tem a ver com qual é o resultado que queremos. Para ser um pastoreio não seletivo, durante o período vegetativo inicial, realmente conseguimos ter, com um movimento diário suficiente, o pastoreio sempre vai ser não seletivo, porque a qualidade das plantas é muito homogénea, não? Durante já início de primavera, metade de primavera à frente, começa a haver diferenças, e então é que tentamos fazer 2 movimentos diários. Mas isso depende se é fim de semana, se não, se tem chovido. As chuvas, às vezes, quando tem chovido, por exemplo, este ano que choveu tanto aí no inverno, alargamos os parques porque existe como uma poluição das bostas, de rejeito das pastagens, pelo menos que pare de chover, e depois já começamos a cortar. Portanto, é extremadamente flexível. A densidade dos animais, enquanto os tempos de repouso, agora é que estamos já a tentar conseguir, digo tentar, porque depende do ano, tentar conseguir o ano de descanso, porque vemos grandes melhorias de longo prazo, embora temos que fazer algum esforço de curto prazo, não? Portanto, é digamos um investimento. Nada é grátis, é um investimento para ter esses tempos tão longos, de mais de um ano, e as densidades dependem da capacidade de trabalho.
porque quanta mais frequência, maior densidade, não? Mas temos a obrigação de mudar uma vez por dia se as condições climatéricas permitem. E as densidades, já digo, quanto mais densidade, melhor, se as condições de solo permitem, porque a compactação já vimos que é real só quando os tempos de repouso são inferiores a, sei lá, 6 meses, 8 meses, depende da altura do pastoreio. Não sei se alguma questão mais queria ver, mas não existem receitas, não? Sim, não existem receitas e provavelmente haverá outras questões, com certeza. Penso que a Maria Bastides está com a mão levantada. Vamos-lhe passar a palavra. Por favor, Maria. Liga o microfone, Maria. Olá, boa tarde a todos. Pronto, ainda mais comentar que, pronto, parece muito interessante estas duas apresentações, bom, três no geral, mas esta duas mais prática no sentido de perceber como é que isto vai ir processando, e se calhar queria aproveitar para perguntar-vos quais é que pensam vocês que podem ser aqueles elementos que poderão tornar esta prática mais interessante para outros agricultores, não é? Que também tenham esta dificuldade, não é? De conseguir procurar uma gestão mais eficiente daquilo que são as suas pastagens. Íamos pedir já também ao Marcos Barata, por favor, para fazer a sua questão, ligando o microfone, e depois então vamos aqui assim gerir as duas intervenções. Eu peço desculpa. Sim? Força. Viva, eu peço desculpa. Deve ter sido por acaso que liguei ou que ativei a pergunta. Estou a acompanhar com muito interesse as apresentações e quero agradecer a competência demonstrada. Muito obrigado. Obrigado. Vamos então passar. Agora faço pela ordem inversa. Manuel Di, relativamente à questão da Maria, o que é que pode ser mais interessante dentro dos temas que nós aqui assim abordamos? O que é que pode ser mais interessante para divulgarmos a todos os agricultores? Vou colocar a questão assim. Pode ser? Pronto, divulgar. Primeiro tentar não convencer, porque tem um efeito contrário, não? Como tentar vender algo que tem que ter já algum tipo de inquietude. Portanto, os produtores que pensem que estão a fazer bem, não há nada a fazer. Mas aqueles que acham que por este caminho não vamos, o primeiro é tentar fazer as coisas e tentar fazer um plano que respeite o seu contexto de vida, portanto, nem tão ambicioso, algo possível. Fazer pequenas coisas possíveis. Para mim é a maneira de começar, com pequenos movimentos, porque a confiança é a parte mais, penso que é a barreira mais importante inicialmente. João? É uma pergunta difícil. A Maria estava ali a montar mesmo focada. De facto, o que o Manuel disse é verdade. As pessoas têm que ter... O primeiro passo é a consciencialização. Não é? Eu diria que nos últimos 2 anos a 3, o mundo mudou, o mundo da pecuária, da produção pecuária, mudou radicalmente. O modelo em Portugal é mais ou menos universal de uma pecuária mesmo extensiva, mas a recorrer muito à alimentação externa à exploração, era um modelo dominante. E os pressupostos desse modelo estão completamente postos em causa com a situação do mercado atual, né? com a ração
a ração mais básica aumentou nos últimos 7 anos, desde 2015 a 2022, 71%. E as explorações pecuárias que tinham aquele modelo de negócio baseado em doses maciças de alimento complementar, que era fornecido aos animais no outono e muitas vezes no inverno e muitas vezes no fim do verão, ficou completamente posto em causa com esta evolução dos preços. Portanto, há neste momento uma grande não direi desorientação, mas uma grande dificuldade de grande parte dos produtores, pelo menos dos produtores da minha zona, em perceberem quão perenes, e uma vez que o termo perene tem sido muito usado, quão perenes são estas mudanças. E parece-me que teremos que aceitar que elas vieram para ficar e só regressaremos ao quadro anterior, provavelmente daqui a um bom par de anos. E, portanto, nós temos, as pessoas, os meus vizinhos, neste momento, estão a caminhar um bocadinho para o estado desesperado. Estamos na iminência de começar uma primavera a suplementar animais, porque não tivemos chuva no inverno, embora tenhamos tido uma chuva muito, muito generosa em dezembro. Há praticamente 3 meses que não chove que se veja. E, portanto, e isto é um esforço de todos, eu sempre trabalhei ligado a organizações de agricultores, mas aqui o Estado, o Governo, o Ministério da Agricultura tem que ter um papel pedagógico. Há um grande esforço de consciencialização do problema que tem que ser ainda levado a cabo. E grande parte dos recursos públicos que são postos ao dispor do setor deviam ter implícita esta dimensão, não direi, enfim, vou usar um termo, pedagógica no bom sentido, de auxiliar as explorações, mas estimulá-las a reconverterem. Nós temos, para o modelo de gestão dos animais, que é utilizado na esmagadora maioria das explorações, temos animais demais no campo. Temos eventualmente que recuar um bocadinho, começar a estabelecer bases robustas de trabalhar com pastagens, parar de lesar o solo, e aliás o nosso Ministério da Agricultura tem sido completamente insensível à questão do solo, no que toca à política agrícola. Aliás, uma série de medidas do PEPAC fazem a evolução em sentido irónico, de que obrigavam, em algumas delas, as mobilizações de solo ou as movimentações de solo a serem feitas de acordo com as curvas de nível. Desapareceu essa restrição, ou melhor, essa limitação, e, portanto, neste momento as pessoas podem trabalhar de acordo com a linha de maior declive. E, portanto, eu não estou propriamente otimista a este respeito, porque me parece que há uma necessidade grande de consciencializar as pessoas. Grande parte das ajudas são dadas como meros paliativos, que são muito necessários, mas que deviam ter um contraponto de estímulo positivo à adequação dos aparelhos produtivos e das práticas de gestão àquilo que nos espera. Há uns espera-os daqui a umas dezenas de anos, a outros, que é o que acontece connosco mais a sul, já estamos de vez em quando a sentir o bafo da besta sobre o nosso pescoço, não é? E sem dúvida há esse esforço de consciencialização que pode ser feito por nós, organizações de agricultores, mas tem que ter a intervenção do Estado. E a outra dimensão é a política agrícola deixar de dar sinais contrários a este esforço de ajustamento que todos temos que fazer, nomeadamente na questão do mato. Tratar o mato como a besta negra da política agrícola é uma ultra simplificação de um problema que não leva a lado nenhum. Confundir mato com abandono e a ausência de mato com uso é errado das duas perspectivas. E isso leva a que, pelo menos na zona de Mértola, aconteça aquilo que eu mostrei naquela cartografia de solo. São N processos de degradação, todos a acontecer ao mesmo tempo. Há pessoas a lidar com 0,5% de matéria orgânica em sistemas pecuários extensivos.
Ora, ditos extensivos. Né? E, portanto, ou nós paramos o estímulo que as pessoas têm para trabalharem mal, ou então este processo de degradação há de continuar. Não fui particularmente otimista, Zé Pedro, mas olha... Não é uma questão de ser otimista. Há aqui uma questão que eu acho que tem muito... acho que tem muito interesse e vocês os dois podiam dar aqui assim um contributo, que é a questão do estrumo. Há aqui assim um participante que pergunta se há espaço para ponderarmos a aplicação dos estrumos provenientes de outras explorações, nomeadamente eu lembro-me, por exemplo, que nas condicionantes da agricultura biológica não se podem aplicar estrumos que tenham uma proveniência fora desse modo de produção. Para quem não sabe, e às vezes nós temos algum desconhecimento sobre isso, mas o ciclo do carbono numa pastagem são cerca de 140 anos. A APA ainda não pôs isso na sua cabeça e nós penso que estamos muito à frente da APA quando, por exemplo, vocês os dois nos deram um testemunho sobre a importância de fazer períodos de repouso de mais de um ano, deixando resíduos sobre a pastagem, porque esse sim é o tal colchão de carbono que o Dr. Manuel Dias há pouco falava. Não há outro. Para além desse, só há os estrumes. Portanto, eu gostava de vos perguntar o que é que vocês acham, nomeadamente em termos de, quando estamos em modos de produção biológico, a disponibilidade de estrume não é assim tanta que possamos escolher. Quem tem produtores biológicos provavelmente não o podem disponibilizar. O que é que vocês acham? Acham que é importante nestas formas de gerir, para além do estrume produzido, incorporar outros estrumos? O que é que têm a dizer? E começo pelo Dr. Manuel Dias, que está ali assim, penso que pode nos dar também uma chega. Não sei, mas quando falamos de estrume, falamos de estrume de palha misturada com bosta? Compostado, sim. Ou compostado. Por exemplo. Todas as aportações externas, sei lá, de matéria orgânica são boas, mas realmente vamos conseguir ao nível de escala importante, não sei, entre Espanha e Portugal, 5 milhões de hectares de montado, mas as áreas de pastagens ter suficiente aporte, ou não será melhor ter umas práticas sustentáveis eu não digo que não estou a criticar outras estratégias, mas as estratégias reais mais naturais, mais baratas e mais factível será utilizar o que a própria natureza dispõe, não? Assim, a nível geral. Depois, a nível particular, claro que existem estratégias, sempre que não vamos perder a composição de que realmente o carbono é algo que provém de um sistema cíclico, não? Portanto, colocar carbono de fora pode ser um empurrão, pode ser uma ajuda, mas não é o definitivo. Né? Não podemos, igual que quando se fala vamos fazer um pastoreio de feno, pastoreio de palha, pastoreio de tal, muito bem, são incorporações de fora, mas não é ir à raiz do problema, são emendas dos sintomas. Obrigado. João, algum acrescento? Não, eu concordo plenamente e acrescentava aqui outro risco da questão dos estrumes que se vê também já hoje em dia muito com a questão das lamas, que é a incorporação. E a incorporação, principalmente se considerarmos áreas de montado, é uma agressão terrível ao sistema radicular daquelas árvores e estamos a pôr em causa um sistema que já está em muitas situações no seu limite ecológico. E parece-me também, e só para reforçar o que disse o Manuel, que a grande bomba de carbono para dentro do sistema são as plantas, né? E a boa gestão
das plantas é a chave, ou seja, é aproveitarmos os nossos recursos endógenos. Obviamente todas as adições são boas, são bem-vindas, mas no caso da agricultura extensiva, pelo menos da do Sul, não me parece que seja um objetivo a perseguir com muita veemência. Muito bem, eu penso que estão respondidas as questões que se levantaram. Ficarão mais algumas, de certeza absoluta que todos nós ficaremos com... Vamos desenvolver outras questões na nossa cabeça, não é? E gostaria de agradecer a todos, e foi de facto um momento muito enriquecedor para toda a gente. Obrigado também aos presentes, que eu há pouco tive uma falha que não agradeci às pessoas presentes, nem aos mais de 170 que tivemos quase, ou 180 que tiveram online. Daí que vou pedir então ao engenheiro Luís Mira para encerrar a sessão. Obrigado, Zé Pedro. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, dar os parabéns aos oradores pelas magníficas intervenções. Também agradecer a todos aqueles que nos acompanharam, não só aqui na sala, mas também online. E, na realidade, hoje tivemos aqui uma aula, tivemos um despertar, como já foi aqui dito, uma consciencialização de uma alternativa. As pessoas andam sempre à procura do melhor e de alternativas. Muitas vezes parece que o sequeiro e o extensivo estão desesperados porque não há solução. Hoje foi aqui explicado, e não por académicos, explicado com 2 agricultores na prática, baseados em conceitos científicos, em que esta solução funciona. Viu-se tanto em bovinos como em ovinos. Mas, como também foi referido aqui, este caminho tem algumas características. Ouvimos aqui falar numa capacidade de adaptação que o próprio sistema tem, mas temos que ter aqui uma grande capacidade de ir contra o intuitivo. A agricultura muitas vezes faz-se de intuitivo, e hoje ouviu-se tanto pelo Manuel como pelo João que é preciso ter coragem para ser contra o intuitivo, para só obter estes resultados. Depois, Manuel ficou isso muito bem, é preciso ter tempo. Tempo quer dizer resiliência e paciência. Estamos perante uma nova técnica. O que se demonstrou hoje aqui é uma nova técnica de pastoreio que permitirá a muitos dos produtores pecuários em Portugal seguir este caminho. É um caminho que não tem fórmulas, tem uma carta que tem que ser quase um pato feito à medida, cada um tem que procurar a melhor solução e ver as suas condições. As condições, aqui uma exploração é em Elvas, outra é em Mértola, e elas têm características completamente diferentes, mas tanto uma como outra encontrou aqui o caminho. As densidades é aqui uma chave, ir testando as densidades de animais e de pastoreio, e a intensidade do pastoreio é aqui sem dúvida uma chave fundamental. É pena que não tenha existido a capacidade por parte do governo português, do Ministério da Agricultura, de criar condições para que esta nova técnica fosse integrada numa das medidas do regime ecológico ou agroambientais. A CAP fez essa proposta. Isto tinha um enquadramento numa medida agroambiental que poderia ter sido aceito pelo governo português. Não é por falta de dinheiro, porque existe verba para isso, é mesmo só falta de vontade de melhorar, de inovar, de encontrar outro caminho. Acho que aqui ficou lançada uma semente para esta nova forma de encarar a gestão de uma pastagem, de encarar o negócio de um rebanho tanto de ovelhas como de vacas, e não queria deixar de voltar a dar os parabéns e felicitar tanto o Manel como o Rui Matos como o João pelas diferentes soluções que encontraram, mas todas elas ganhadoras, e que ainda, como o Manel referiu,
o tempo ainda vai trazer mais frutos, ainda vai dar mais resultados. Esta insistência que o Manel faz várias vezes na necessidade de termos sementes, não, plantas perenes, e que ele fala muitas vezes, eu já tinha ouvido outra intervenção dele, naquilo que vê na borda da estrada. É pena que, por exemplo, não haja uma disponibilidade dessas gramíneas por parte do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, infelizmente, acho que já desapareceu e a gente ainda não deu por isso. Os agricultores estão à frente do Ministério naquilo que é a técnica e a capacidade de inovar e, portanto, estamos entregues a nós próprios, mas podem contar com a CAP, com aquilo que nós pudermos ajudar, com a parte do conhecimento científico, com estes programas comunitários que também vão ajudando aqui a integrar mais conhecimento e a criar redes, e por isso temos aqui um futuro que não é tão negro como às vezes se quer pensar ou que as pessoas pensam. Não, há uma solução para o pastoreio extensivo, há uma solução para o sequeiro, há tecnologia, há aqui uma alteração que tem que se fazer, que é lenta, não é de um dia para o outro, mas que resulta. Muito obrigado a todos por esta aula que nos deram aqui, por esta nova esperança para o extensivo, porque a maioria do território de Portugal é de extensivo, não é de culturas de regadio, e portanto temos que ter um olhar muito atento e ajudar muito esta parte do país, que é a grande maioria. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.